We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero. Eu quero a casa, eu quero Big Preto Brasil. Da série Falácias da Justiça Social, hoje o tema é delicado e eu sei que mexe com as emoções de muita gente, inclusive as minhas. A questão racial e as falácias da teoria crítica de raça. O livro de Thomas Sowell, inspiração para esta série, trata muito especificamente da realidade dos Estados Unidos para este tema. E apesar de termos algumas semelhanças com eles e apesar de o Brasil copiar e reproduzir muito do que é inventado e disseminado lá, eu não acredito que se aplique a nós. Por isso eu não me apeguei tanto aos dados do livro para esta dissertação. Sowell já inicia este tema falando sobre segregação racial. Você conhece alguma área no Brasil onde branco não possa entrar ou onde negro não possa entrar? Voltando a esse negócio do racismo, a gente passou assim meio rápido, você acha que o racismo lá no Brasil é mais social do que de cor? Quer dizer, o sujeito é pobre, aí então... Exato. O preconceito, eu acho que é um preconceito mais social, porque se você tiver grana, você pode ser alemão, japonês, preto, branco, você tem a porta aberta em qualquer lugar. Até aqui, em Nova York, eu estive conversando algumas vezes com o Mohamed Ali, e ele perguntava como que era, né? Porque ele luta mesmo, ele teve uma fase difícil quando ele era campeão, que deixou de lutar no Vietnã e tal. O que eles passaram aqui, que era uma coisa de divisão mesmo, de cor, nós não passamos no Brasil, porque você vai na praia no Rio de Janeiro, você vê uma maior mistura. Todo garoto joga futebol branco, preto, japonês. Você vai em São Paulo, Santos, é a mesma coisa. Pois é, isso não existe no Brasil, mesmo que você tente bolar aqui uma análise pseudofilosófica para justificar a sua obsessão com a existência de um sistema opressor que sustenta um racismo estrutural, não conseguirá atestar que exista um apartheid no Brasil. Mas nos Estados Unidos já existiu, e isso, assim como no Brasil colonial, onde negros eram escravos e brancos os senhores, pode ser sim um dos fatores que geraram disparidades de resultados entre todos os tipos de grupos no mundo todo. Mas a raça não é o único motivo. E quero discorrer aqui sobre como a teoria crítica de raça divide mais do que inclui e ignora o que realmente precisa ser tratado. Olá, eu sou Vanessa Patilla, idealizadora do projeto Me Criando para Criar e autora do livro infantil Niara, o primeiro dia de aula, que você pode adquirir acessando o link na descrição deste vídeo. Vamos começar explicando o que é a teoria crítica de raça? Estou me sentindo um pouco repetitiva aqui, porque desde que comecei a trazer temas sociais e políticos para o canal, preciso sempre revisitar certos conceitos que estruturam essas discussões e, inevitavelmente, acabo voltando ao nosso já conhecido indigno mal lavado Karl Marx. Se você assistir aos meus vídeos anteriores sobre educação woke e ideologia de gênero, encontrará explicações mais detalhadas. Mas resumindo, a chamada teoria crítica de raça só existe porque adaptaram as ideias marxistas sobre opressores e oprimidos para um novo campo. Marx não inventou essa leitura racializada, mas alguns espertinhos do século XX pegaram o molde original, proletariado versus burguesia, e simplesmente trocaram os personagens para negros versus brancos, como se a sociedade fosse rigidamente dividida em castas raciais eternas e intransponíveis. A medicina, ela é branca, elitista, racista e classista. Ela não é pensada para corpos como o meu e como o deles. O mais curioso é que nesse processo, os ideólogos de raça fizeram um recorte tão arbitrário da história que só passam a enxergá-la a partir do momento em que europeus escravizam africanos. Ignoram deliberadamente os milênios anteriores em que povos brancos também foram escravizados. Das tribos eslavas capturadas por árabes ao tráfico de europeus no Mediterrâneo. E fingem
fingem que a escravidão é um capítulo exclusivamente ocidental. Pior, fecham os olhos para o fato de que ela ainda existe hoje, seja na subjugação legalizada de mulheres sob leis de inspiração Sharia, seja na escravização de populações inteiras no norte da África e em outras regiões onde a liberdade humana continua sendo negociada como mercadoria. Essa simplificação é tão grosseira quanto conveniente. Vou ser bastante simplista aqui por questões didáticas, mas acredito que isso já seja suficiente para que você possa refletir comigo depois. A teoria crítica de raça defende que o mais importante sobre você é a sua raça, a cor da sua pele. E é isso que define quem você é. Não o seu comportamento, não os seus valores, não o seu ambiente, mas a sua raça. Na teoria crítica de raça, se você pertence a um grupo racial minoritário, termo deles, não meu, você é vítima de um sistema manipulado contra você, um sistema que não quer que você tenha sucesso. Por outro lado, se a sua raça é privilegiada, você é um explorador, quer queira ou não. Essa teoria parte do pressuposto de que o racismo ocorre em todas as interações. Essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. Vou exemplificar para você entender como isso funciona na prática. Imagine que você tem uma loja e 2 clientes entram ao mesmo tempo, um branco e um negro. Quem você ajuda primeiro? Se você ajudar a pessoa negra primeiro, a teoria crítica de raça diria que você fez isso porque não confia que pessoas negras fiquem sozinhas em sua loja. Isso é racista. Por outro lado, se você ajudar a pessoa branca primeiro, a teoria diria que você fez isso porque acha que os negros são cidadãos de segunda classe. Isso também é racista. Ou seja, você não tem saída. Essa é a teoria crítica de raça. Nós somos brasileiros. O racismo é tão arraigado em nós que o que acontece? A gente, muitas vezes, quem é vítima de racismo não percebe e nós que praticamos o racismo não percebemos também. Ela consegue encontrar racismo em qualquer coisa, mesmo que precise ler sua mente para isso. Igual ao feminismo, lembra? Tudo é culpa do patriarcado. Neste módulo, tudo é culpa da supremacia branca. Essa teoria é uma invenção exclusivamente americana, criada na Faculdade de Direito de Harvard na década de 70 e agora faz parte da corrente principal acadêmica e midiática. Ela também é exclusivamente anti-americana, porque rejeita os princípios fundamentais do sistema de valores classicamente liberal e judaico-cristão. Ela subverte a ideia de direitos iguais. Eles partem do pressuposto de que o racismo está presente em todos os lugares e sempre, e o procuram criticamente até encontrá-lo e sempre encontram. Ele precisa estar lá porque foi assim que as potências imperiais europeias e depois os Estados Unidos estabeleceram as coisas. Aqui, como em todas as teorias acadêmicas perigosas, há um núcleo de verdade. Os seres humanos não se preocupavam com raça até o século XVI, quando os europeus começaram a explorar e colonizar outras partes do mundo. A distinção entre as raças atingiu seu ápice no século XIX com o uso generalizado de trabalho escravo na América do Norte e do Sul. Ninguém nega isso. Mas desde então, o mundo ocidental, começando pelos britânicos, gastaram muito tempo, dinheiro e sangue para se libertar de seu passado racista. Foi um caminho árduo, com certeza, mas grandes progressos foram feitos. Porém, a teoria crítica de raça afirma que todo esse processo é uma miragem, que o racismo nunca morreu, nunca nem diminuiu um pouquinho. Ele apenas se escondeu melhor. Na realidade dos Estados Unidos, Thomas Sowell consegue provar que os teoristas de raça estão definitivamente fabricando essa narrativa para criar uma espécie de contra-revolução que vai até mesmo contra os princípios dos direitos civis. O discurso de Martin Luther King, em 1963, no Lincoln Memorial, foi talvez o momento de maior consenso racial nos Estados Unidos. King disse que sonhava com um mundo em que as pessoas não seriam julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. A mensagem dele era simples e poderosa: igualdade de oportunidades para todos. Mas esse conceito foi se perdendo ao longo das décadas. A discussão saiu
saiu da ideia de mesmas oportunidades para indivíduos e passou para mesmos resultados para grupos. Em vez de focar no comportamento e nas escolhas pessoais, a pauta passou a exigir igualdade de resultados entre raças, sexos e outras categorias, incluindo a ideia de reparações pelo passado. God hates white people. He created them to be hated. Like, white people are a virus. The only way to get rid of it is the medicine. Real niggas are the medicine. You got a whip right here. Nah, yeah, this for you. When I see a white baby, I be like, he's gonna try to enslave my people when he gets older. The only thing that a white person could give me is their life. The men and the women who profited off of our slavery, they're going to bow at our feet. You'll kiss this boot right here. One at a time. Keep on coming, Mr. White Man. E é uma obsessão tão fanática com o grupo negro que eles ignoram todos os outros grupos e raças que, se analisados cuidadosamente, desbancam essa tal supremacia branca que eles adoram aclamar. O livro mostra que nos Estados Unidos, grupos asiáticos como chineses, japoneses, indianos e coreanos têm uma renda per capita muito maior do que a média dos mexicano-americanos. Em alguns casos, mais que o dobro. Esses mesmos grupos também ganham, em média, mais do que os brancos. Entre homens que trabalham em tempo integral o ano inteiro, os indianos chegam a ganhar quase $40 mil por ano, a mais do que os trabalhadores brancos na mesma condição. Diante disso, fica difícil sustentar a ideia de uma supremacia branca que sempre colocaria brancos no topo. E o mesmo acontece no Brasil. Quem mora em São Paulo deve reconhecer que os asiáticos sofrem grande discriminação. E, no geral, este grupo são de famílias estruturadas, com educação superior. Eles são numerosos nos cursos mais concorridos das grandes universidades do país e, consequentemente, devem ter uma renda maior do que a maioria dos brasileiros. Mas este grupo é uma minoria inconveniente para esta tal teoria. Pesquisas apontam que mesmo entre negros há diferenças no nível de educação, renda e produtividade, e que essas diferenças estão muito mais ligadas ao lugar onde vivem do que à raça em si. Mesmo se o racismo desaparecesse completamente, não é claro qual seria o impacto nas estatísticas. Fatores como o padrão de comportamento e escolhas individuais pesam muito mais do que a presença ou ausência de racismo. Outro fator que se discute muito, principalmente com essa COP30 no Brasil, é o racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? As pessoas ainda não conseguem visualizar porque muitas vezes moram e residem em lugares que não são afetados. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, da favela da Maré, que tinha normalmente 2 ou 3 graus a mais do que a Zona Sul. Então, a pessoa que passa por uma enchente na Maré não é a pessoa que acorda com Copacabana intacta quando a gente tem uma chuva enorme, como já tivemos várias vezes no Rio de Janeiro. Então, isso é racismo ambiental. Eles distorcem a lógica de um fato que atinge toda a população pobre brasileira e destaca deste grupo o negro, uma estratégia do uso político da identidade. Será que podemos nos ancorar na realidade de que quem mora em áreas de risco não está lá por ser negro? Que a lógica é econômica e não racial? Áreas de risco são as únicas onde o pobre consegue ocupar sem pagar ou pagar muito barato. O pobre está lá porque são áreas irregulares, não têm título de propriedade, não estão no radar do Estado e são toleradas provavelmente porque resolver o problema custa caro. Eu concordo que negros sejam proporcionalmente mais pobres no Brasil. Como pobres, ocupam áreas de risco, então há uma correlação, mas a correlação não é a causa. Dizer que vulnerabilidade ambiental é causada por racismo é tão falacioso quanto dizer as enchentes acontecem mais em bairros pobres porque o governo quer prejudicar pobres. O que realmente me irrita nesses ideólogos não é só a malícia, é a distorção consciente dos fatos. Eles pegam pedaços de verdade, isolam esses pedaços do contexto maior e apresentam isso como se fosse a realidade. E fazem isso de maneira descarada. Veja o exemplo da classificação racial no Brasil. No primeiro censo, lá em 1872, as categorias eram simples: branca, preta, parda e cabocla, que é o indígena.
indígena. Em 1890, eles trocaram pardo por mestiço, entendendo o mestiço como o fruto da mistura entre branco e preto. Já em 1920, eles perceberam o óbvio, que o mestiço não dava conta da complexidade da ancestralidade real dos brasileiros. Eu mesma sou mistura de portugueses, outros europeus, africanos e indígenas, e acho que quase todos os brasileiros são assim. Só que em 1940 veio a grande virada. Eles decidiram retomar a ideia de raça, mas com um detalhe grave. Os indígenas passaram a ser classificados como pardos, e os pardos foram somados aos pretos. Resultado? Todos viraram negros nas estatísticas. Como bem disse José Murilo de Carvalho, isso foi um verdadeiro genocídio estatístico. E para a conveniência dessa agenda, a depender do contexto, todos são negros ou todos são brancos. E qual a inspiração disso? Naturalmente veio dos Estados Unidos. Mas aí está o problema. É uma importação completamente falaciosa. Nos Estados Unidos, para tentar corrigir os males de uma sociedade historicamente dividida em preto e branco, eles começaram a valorizar todas as etnias. Então lá ninguém é simplesmente americanos, são euro-americanos, afro-americanos, latino-americano, asiático-americano ou nativo-americano. O Brasil importou essa lógica, mas aplicaram ao Brasil uma lente que não corresponde à nossa história, à nossa formação, à nossa realidade, e no lugar de acabar com a polarização, acabaram implantando uma nova. Valorizam-se apenas duas cores, duas raças, duas categorias, sei lá, chama do jeito que você quiser, e todo o resto é apagado. De um país miscigenado, múltiplo e complexo, querem transformar o Brasil numa sociedade em preto e branco ou negro e branco. É uma redução artificial que serve a projetos ideológicos, não a verdade. Esse racialismo tenta reduzir um país inteiro, complexo como o nosso, a uma única variável, a cor da sua pele. E isso não só empobrece o debate, como impede soluções. A mestiçagem é a prova de que nós não somos estruturalmente racistas. Nós podemos ter pessoas racistas, como tem assassinos, loucos que enveredam por absurdidades e loucuras como essas. Vítima da sociedade, então, pro senhor não existe. O negro? O negro no geral, que, por exemplo... Amigo, o sertão do Nordeste são pessoas loiras sem ter o que comer. Vá para a região do Seridó, o sertão do Rio Grande do Norte, são pessoas loiras, passando fome. O problema do Brasil é muito mais complexo. Não tem a ver com a cor da pele. Porque quando você culpa o racismo estrutural por tudo, você desvia a atenção dos problemas concretos. Uma educação pública que não ensina, uma economia que exclui, uma informalidade gigantesca, uma crise de estrutura familiar, uma política regional desigual, um Estado ineficiente e predatório. Mas, como se não bastasse a incapacidade de debater esses temas de maneira séria e sistemática, eles querem inculcar nas nossas crianças essas falácias e formar um sistema de castas com o intuito de reparar a história, como se o meu filho tivesse que pagar por possíveis erros dos seus ancestrais. Coitado, vai ser um conflito interminável entre tataravós portugueses, indígenas e africanos e o finlandês dizendo que não tem nada a ver com isso. A tal da reparação histórica ficou muito clara para mim vivendo no Canadá. Lá, os povos indígenas, os chamados First Nations, foram colocados numa categoria especial de raça quase intocável. E aquilo virou uma religião, literalmente. Imagine ter que ir em escolas, universidades e até eventos públicos como jogos de beisebol ou de hóquei que eu frequentava, participar de uma cerimônia chamada Land Acknowledgement, um pedido simbólico de desculpas em uma espécie de permissão para usar a terra que teria pertencido aos povos indígenas. Tell them, hey, why are you not doing a land acknowledgement? Reconhecer injustiças históricas? Sim, é justo. O problema é quando esse gesto se transforma em um ritual automático, repetido como mantra, que não muda nada na vida real de ninguém. A única coisa que ele realmente faz é alimentar uma cultura de culpa eterna e, pior, de teatralização moral que substitui soluções concretas por performances obrigatórias. Na prática, esses rituais criam duas consequências perigosas, ao meu ver. Primeiro, eles congelam as pessoas no passado, como se o presente fosse apenas uma continuação inevitável de injustiças antigas, negando a possibilidade real de progresso individual. Segundo,
Eles alimentam uma lógica de dívida perpétua, onde alguns grupos são vistos como culpados por definição, enquanto outros são tratados como vítimas permanentes, independentemente das escolhas, realidades e responsabilidades individuais de cada um no momento presente. Conversando uma vez com um canadense, vizinho nosso enquanto eu vivia lá no Canadá, ficou muito evidente o nível de inconsciência que existe por trás desse discurso. Ele me contou com ar de arrependimento que sua família teve o privilégio de, por ser de origem britânica, ter recebido terras na região dos lagos lá ao norte de Toronto. E comparou isso com um conhecido indígena dele que, segundo ele, nem sabia quem eram seus tataravós porque haviam sido exterminados. E ele dizia sentir vergonha disso e afirmava que seus filhos deviam pagar o que seus ancestrais deviam aos indígenas e precisava carregar essa culpa desde pequeno. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma família passa todas as férias de verão na casa de campo herdada, a mesma casa construída segundo a narrativa dele sobre uma história de injustiça. E mais, essas propriedades rendem milhares de dólares durante a alta temporada, quando são alugadas para turistas durante o verão. O ponto aqui não é simplesmente uma contradição moral. O que salta aos olhos é a desconexão da realidade, a incapacidade de perceber que repetir discursos de culpa histórica não muda absolutamente nada, enquanto o próprio estilo de vida segue intocado. É uma adesão automática a uma narrativa pronta, sem reflexão, sem consciência, quase como um mantra cultural. E falando sobre o efeito que essa ideologia causa nas crianças, é ainda mais perturbador. O jovem negro que passa por esse tipo de lavagem cerebral acaba condicionado a enxergar racismo em tudo. E quando você acredita que tudo ao seu redor é hostil, começa a evitar ambientes onde imagina que será discriminado. Esse estado permanente de suspeita, de certeza de injustiça, de vitimização e principalmente de ressentimento não tem como trazer nada de positivo para a estrutura emocional de ninguém. Eles vivem miseráveis ao acreditar que existe um sistema opressor agindo contra eles o tempo inteiro. Eu sofri racismo de uma criança de aproximadamente 4 ou 5 anos. Eu estava indo para assistir a exposição do Chaves. Para poder subir para o andar dessa exposição, eu preciso pegar uma esteira rolante. E quando eu entrei na esteira, tinha um pai, provavelmente, segurando a sua filha, um pai branco com uma filha branca, de aproximadamente 4 ou 5 anos. Essa criança estava com o rosto aqui para trás, essa menina, e eu estava logo atrás deles. E de repente a menina olhou para minha cara e começou a falar assim: "Você é feia". Tem uma frase famosa atribuída a Nelson Mandela que resume isso com muita perfeição. O ressentimento é como beber veneno e esperar que ele mate os seus inimigos. E essa dinâmica aparece em vários relatos. Um que quero mencionar aqui é o da Kimi Katiti. Ela conta que, sendo negra, quando ela olhava o mundo pelas lentes da teoria crítica de raça, acordava todos os dias esperando sofrer rejeição, porque acreditava viver num mundo branco, patriarcal e heteronormativo. Esse medo vira a lente pela qual tudo é interpretado. Kimi cresceu apaixonada por skate e assistia aos X Games e admirava skatistas como Tony Hawk, mas desde pequena ouviu dos irmãos que garotas negras não andam de skate. Quando ela entrou na faculdade, essa ideia se reforçou com a exposição intensa a essa teoria de raça. O medo que ela carregava desde a infância, que iniciou lá na África do Sul, virou, como ela mesma diz, um muro intransponível. Ela decidiu então reivindicar espaços que acreditava serem dominados por brancos. Em 2019, a cena de skate em Los Angeles se tornou muito mais diversa e isso a incentivou a voltar a praticar. Achou um grupo de meninas para treinar, mas quando as agendas não coincidiam, ela teve que voltar sozinha a ir aos parques. E aí veio o medo. Pelas lentes críticas, ela com certeza seria hostilizada pelos homens brancos. E foi então que ela teve a ideia de documentar tudo em um canal chamado Is It Safe? É seguro? O plano era avaliar esses parques para que outras pessoas negras, queers e mulheres skatistas pudessem se inspirar e saber o que esperar. Ela já chegava preparada para microagressões, pronta para confirmar a narrativa de dominação branca. Mas o que ela encontrou foi gentileza, cortesia, respeito e vindo justamente de pessoas que, segundo a teoria, jamais demonstrariam esse tipo de atitude. Como documentarista, ela se permitiu observar,
não confirmar uma hipótese pronta. E o padrão se repetia em cada novo parque que ela visitava. Em um desses dias, ela levou amigos negros com ela, que juravam estar sendo tratados com hostilidade, enquanto ela mesma ainda recebia apenas boas interações. Louco isso. Foi quando surgiu a pergunta crucial: será que não era a sua atitude mental moldando suas experiências? Com o tempo, ela desistiu do documentário, já que a hipótese inicial simplesmente não se sustentava. E conforme ela recebia apoio real dos skatistas considerados opressores, passou a olhar relações de forma individual, abandonando a adoração ao cinismo ideológico. E aí aconteceu algo curioso, mas nada surpreendente. Quanto mais suas relações fora da bolha se fortaleciam, mais a relação com a galera woke se deteriorava. Eles começaram a chamá-la para reuniões paternalistas, quase como quem dá um sermão para uma criança. Diziam que ela era ingênua por se recusar a enxergar o mundo pelas lentes da ideologia. No fim, a expectativa do que uma mulher negra feminista deve pensar era muito mais opressiva do que entrar sozinha em parques de skate dominados supostamente por supremacistas brancos. Esse é o destino comum dos jovens que se permitem questionar. E ainda assim, o que mais me entristece é ver que os jovens brancos também sofrem, de outra forma, mas sofrem, quando são condicionados a sentir culpa. Quando uma escola, o programa educativo, transmite a ideia de que crianças brancas carregam culpa pelo colonialismo, pela escravidão ou pelo racismo, está reforçando exatamente a mesma lógica que diz combater, a lógica de que identidades determinam moralidade. Transformar ser branco em marcador de culpa inata é tão racista quanto qualquer outra forma de essencialismo racial. E quando crianças brancas são ensinadas a se envergonhar e crianças negras são ensinadas a desconfiar ou a ver as primeiras como opressoras em potencial, cria-se uma divisão emocional que destrói qualquer chance de relações verdadeiramente igualitárias. Esse clima chega ao ápice quando vemos rituais públicos como ajoelhar-se em nome da causa Vidas Negras Importam. É fundamental entender o que esse gesto simboliza hoje, não no discurso, mas na prática. O movimento Black Lives Matter deixou de ser apenas um apelo moral e se tornou um instrumento político que defende, entre outras coisas, a abolição ou desfinanciamento das polícias, reestruturações radicais do sistema econômico, redistribuição racial e uma educação antirracista de matriz abertamente ideológica. Diante disso, ajoelhar-se não é mais um gesto universal de compaixão, é um gesto de adesão a um projeto político e por isso eu não posso me curvar. A representação forçada em qualquer ambiente, seja racial, ideológico ou de gênero, não constrói harmonia, constrói segregação. Eu sou sim a favor de olharmos para a desigualdade social, mas para a extrema desigualdade social. E faço questão de enfatizar a palavra extrema, porque desigualdade existe em qualquer lugar do mundo, até em países ricos como a Finlândia, onde vivo hoje. Aqui também há uma elite poderosa, uma classe média que desfruta de um pouco mais de conforto, e existe o pobre. Mas o pobre finlandês vive com dignidade, tem educação de qualidade, tem saúde, tem acesso ao básico que garante uma vida estruturada. E você dificilmente encontrará um finlandês falando um mal finlandês, exceto os jovens que exageram nas gírias, mas aí o problema não é a falta de educação, né? É a adolescência mesmo. Já no Brasil, a realidade é outra. Você lê por mês mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tem tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Qual é a melhor geração? A geração Z ou a Millennium, dos mais velhos assim? A Z, a minha geração. Por quê? Porque, pô, a gente faz muita coisa, a gente se movimenta, nego esse velho. Pô, não sabe nem mexer no celular direito. Além de tecnologia. Tecnologia. Além de sabe mais. Claro, Free Fire. Como criança de uma família pobre, vivendo em um ambiente cercado de pessoas ainda mais pobres do que eu vi de perto o que significa não ter saneamento básico, onde crianças brincavam perto do esgoto, sem parque, sem biblioteca, sem estímulo cultural ou intelectual algum, presenciando violência e o domínio do tráfico. Eu vi de muito perto famílias que não tinham todas as refeições do dia. A minha mobilidade social custou um esforço gigantesco
gigantesco. Eu precisei lutar muito para alcançar o nível daqueles que tiveram mais do que eu desde o começo. E quando finalmente entrei em uma universidade pública, compreendi algo importante. Se o nível da universidade for moldado pelos que não tiveram base alguma, a universidade perde seu propósito, que é produzir ciência, conhecimento e excelência. Por isso, na minha visão, a solução não é criar cotas raciais, a solução é muito mais profunda, é distribuir dignidade, é oferecer educação de verdade para todos, independentemente da cor. Porque quando a desigualdade é extrema, o que falta não é representatividade, o que falta é estrutura, é oportunidade real, é o básico que permita a uma criança, seja ela branca, negra, parda, chegar à idade adulta com as ferramentas necessárias para construir a própria vida. Num país de proporção continental como o Brasil, isso só seria possível com boa economia regional, respeitando as diferenças culturais, políticas públicas descentralizadas e mais eficientes e uma cultura de responsabilidade e pertencimento. É claro que eu não estou tentando esgotar essa lista de soluções, porque é extremamente mais complexo que isso, mas me conte você aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E vamos nos falando até o próximo vídeo. My country has a very good point, a point of advantage in that, because we have no segregation at all. And we could be in the same position as the United States, because we had slaves just the same as they did, just about the same time as they did. Only our country was a colony of Portugal, the United States was a colony of England. The Englands are Anglo-Saxons, the Portuguese are Latins. And the Latin race, how to say, mingles very easily. So there were marriages between black and white, they form mulattoes, which are not black and are not white, and mingle and mingle and mingle. So now we don't have black and white, we have all sorts of colors, from white to very black, with light brown in between. And in Brazil, there's just no question if that person has a little Negro blood, like here in the States. He has 1/8 of Negro blood, he's considered a Negro. He has 1/16, he's considered white. We just don't have it. You look at the person, look at another one, they're people.